Hello guys, eu sou Amanda da Tryout Idiomas e tô aqui para fazer você perder o medo de falar inglês. Hoje a gente vai falar sobre o tão temido verbo to be. Bora pro vídeo? Bem-vindos à nossa terceira aula do intensivo de inglês. Hoje a gente vai falar sobre o verbo to be. A gente vai usar ele tanto no presente quanto no passado. Primeiro eu vou explicar o presente e depois vai ficar bem simples vocês entenderem o verbo to be no passado, tá bom? Bom, primeiro, o que é um verbo to be? Né? Ele é o verbo ser e estar, então ele é 2 em 1. Quando a gente for falar eu sou, por exemplo, eu sou professora, eu vou usar I am a teacher, porque é o verbo to be am. Se eu quiser falar eu estou em casa, I am at home. O verbo to be é o mesmo, porque então ele trabalha dos dois sentidos. Eu sou ou eu estou. Algumas vezes vai depender do contexto e algumas vezes não. Por exemplo, uma frase dependendo do contexto. I am happy. Eu estou falando eu sou feliz ou eu estou feliz. Aqui depende do contexto. Se eu estiver falando de um momento, eu estou feliz. Ou se eu estou falando da minha vida inteira, eu sou feliz, tá? Já a primeira frase que eu fiz, eu estou em casa, I am at home, eu não posso falar eu sou em casa, aí não faz sentido nenhum, né? Então, para a gente entender esse verbo to be, a gente tem que lembrar os pronomes, porque cada conjunto de pronome vai usar o seu verbo to be específico, porque só são 3 verbos to be. Tem o am, o is e o are. Então fica assim, I am. Só o I vai usar o verbo to be am. He, she, it vai usar o verbo to be is. You, we e they vai usar o verbo to be are. Simples. Se você decorar esses conjuntinhos, I am, he, she, it, is, you, we and they are, perfeito. Você já decorou o verbo to be com os seus pronomes correspondentes. Se a gente for negar um verbo to be, o que acontece? A gente pega o próprio verbo to be, porque ele é um verbo auxiliar, e joga o not ali nesse verbo to be. O que acontece? Lembra que a gente falou na segunda aula sobre o simple present, que a gente usa do e does para fazer as negativas e interrogativas? Embora o verbo to be, que eu estou usando agora nesse momento, ele também está no presente, ele é seu próprio auxiliar, então ele dispensa o uso do e does. Então a gente vai usar, por exemplo, a mesma frase lá, eu não sou feliz, I'm not happy. E se eu quero perguntar, você é feliz? Eu inverto a posição do verbo to be com o sujeito. Are you happy? Simples, ele usa a mesma posição dos verbos auxiliares, porque ele é um verbo auxiliar, tá? Então ele é como se fosse um verbo próprio, né? Ele mesmo se nega e faz a sua pergunta. Por exemplo, a gente vai usar algumas abreviações aqui para vocês entenderem melhor, porque quando você usa abreviação, a conversa flui, né? Ela tem uma velocidade maior. Então, se você se acostumar com a abreviação, seu inglês, a sua pronúncia vai ficar muito mais rápida, muito mais conectada. Então, se eu for falar I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, they are, they're, tá? Fica a seu critério abreviar ou não, mas tem uma fluidez bem melhor na sua pronúncia. Vamos então usar alguns exemplos, eu vou dar 3 exemplos só, e a gente vai fazer a negativa e a interrogativa desses exemplos. Então eu vou falar, eu sou casada. I am married. Então aqui eu poderia tanto estar falando eu sou casada, quanto eu estou casada. Vamos negar essa frase. I'm not married. Né? Eu só juntei ali I'm not married. E a pergunta, are you married? Beleza, a gente inverteu para fazer o sujeito. Se eu fosse fazer uma pergunta, né, tipo assim, eu estou casada, né? Imagina que eu sofri um acidente, acordei e falo, nossa, eu estou casada? Então eu vou falar, am I married? Sem problema, você pode fazer perguntas para você mesma. A ordem é a mesma, a gente vai inverter o verbo to be com o sujeito, tá? Outro exemplo, se eu for falar ele está na escola, he is at school. Aí eu vou falar ele não está na escola, he's not at school. Então a gente junta, né? He's not at school, he's not at school.
Então você junta, a sua pronúncia fica mais clara, mais fluida. Se eu for falar ele está na escola, eu inverto ali o is com o he. Então, is he at school? Perfeito. Agora, só mais uma para a gente finalizar essa parte do presente. Se eu falar they are teachers, né? Eles são professores. Se eu for falar eles não são professores, o que eu jogo? Are not ou aren't. Então, they aren't teachers. E eu quero fazer essa pergunta, eu inverto. Are they teachers? Só isso. Então, o verbo to be ele é bem simples, por isso que a gente já vai conectar aqui o verbo to be no passado. Por quê? O verbo to be no presente, existem três. Am, is e are. Quando a gente joga ele para o passado, o am e o is viram um só. Então, ele vai virar was. E o verbo are vai virar were. Ok? Então, as mesmas frases a gente só vai jogar agora o passado. Ao invés de eu falar I am married, eu vou falar eu era casada ou eu fui casada, né? Aí no passado o verbo ser e estar vira fui, era e por aí vai. O jeito que a gente conjuga no português a gente traduz, tá? Então, I am married, presente. I was married, passado. Eu vou negar eu não era casada? Eu faço a mesma coisa que eu fiz ali no presente, am not, só que agora eu vou usar o was, vai ficar was not. Só que o was eu posso abreviar. Então eu falo I wasn't married. Quero perguntar, você é casado, né? No presente, are you married? No passado, o are vira were. Então, were you married? Bem simples, né? A outra frase que a gente usou. He is at school. Presente, ele está na escola. Aí eu vou falar, ele estava na escola. O is é a mesma coisa do am, ele vira was. Então, he was at school. Ele estava na escola. Eu vou falar, ele não estava na escola. He wasn't at school. E was he at school? Né? Eu estou perguntando, ele estava na escola? Bem simples. Agora, um no plural, né? They are teachers, né? Eles são professores. Eu vou falar, eles não eram professores. Desculpa, eles eram professores. Então, they were teachers. Então, eles eram professores. Vou falar que eles não eram professores? Nego o were. Então, they weren't teachers. E a pergunta, were they teachers? Bem simples, concordam? Então, verbo to be, você só precisa memorizar essa regrinha. Você vai ver o pronome que você vai usar e já decorar aquele verbo to be para cada um. Ok? Bem simples, né? Bom, espero que tenha ficado claro esse uso do verbo to be, que ele é bem simples. Só memorizar. I am, no passado, I was. He, she, it is, no passado, he, she, it was. O you, we and they are, no passado, you, we and they were. Então é isso. Eu vou deixar um e-mail de contato e as minhas redes sociais aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, pode me mandar e-mail que eu respondo assim que possível. Ok? Até nossa próxima aula. See you!